Eu vou colocar aí na tela a questão e vocês pausam, tentam resolver e em seguida confere a correção. O enunciado diz o seguinte: um homem se dirige à recepcionista de uma clínica. Aí vem o texto que eu coloquei aqui para vocês. Por favor, quero falar com o Dr. Pedro. O senhor tem hora? O sujeito olha para o relógio e diz: sim, são 2h30. Não, eu quero saber se o senhor é paciente. O que a senhora acha? Faz 6 meses que ele não me paga o aluguel do escritório. Então, veja, o enunciado da questão pede: no texto acima, a recepcionista dirige-se por 2 vezes ao homem para saber se ele. Então, o enunciado já diz que a recepcionista se dirige por 2 vezes ao homem. E ele quer saber, o enunciado, o que ela quer saber quando se dirige ao homem nessas 2 vezes. Vamos localizar no texto. Por favor, quero falar com o Dr. Pedro. Aqui é a recepcionista ou o homem? É o homem perguntando, dizendo, né, na verdade, que quer falar com o Dr. Pedro. Aí, escuta uma pergunta: o senhor tem hora? Quem faz essa pergunta? A recepcionista. Essa é a primeira vez que ela se dirige ao homem. O sujeito olha para o relógio e diz: sim, são 2h30. Ainda até aqui quem está falando é o homem. Aí tem: não, eu quero saber se o senhor é paciente. Quem que quer saber se o homem é paciente? A recepcionista. Então essa é a segunda vez que ela se refere ao homem, que ela se dirige ao homem. E o que será que ela quer saber? Né? O enunciado diz no texto acima: a recepcionista se dirige por 2 vezes ao homem para saber se ele... Aí a gente precisa completar com a alternativa. O que ela quer saber do homem? Letra A. Verificou o horário de chegada e está sob os cuidados do Dr. Pedro. Letra B. Pode indicar-lhe as horas e decidiu esperar o pagamento do aluguel. Tem relógio e sabe esperar. Marcou consulta e está calmo. Marcou consulta para aquele dia e está sob os cuidados do Dr. Pedro. O que é que ela quer saber nessas 2 perguntas? A primeira, ela diz: o senhor tem hora? O que ela quer saber quando ela pergunta para o homem se ele tem hora? O cenário aqui do ambiente é de um consultório. A recepcionista está ali para agendar horários, para as consultas do médico. E quando ela pergunta: o senhor tem hora? Ela está querendo saber da hora, do horário? Ou está querendo saber se ele marcou, se ele agendou consulta? Ela quer saber se ele agendou consulta, não é isso? Então vamos lá, quais as alternativas que tem essa resposta de que ela quer saber se ele marcou consulta, se ele agendou consulta? Apenas a letra D e E. Então você já elimina aí de cara letra A, B e C. E vai ficar em dúvida só entre 2 alternativas, letra D e letra E. A letra D diz que ela quer saber se ele marcou consulta e está calmo, ou se ele marcou consulta para aquele dia e está sob os cuidados do Dr. Pedro. Vamos para a segunda vez em que a recepcionista se dirige ao homem. Ela diz: olha, não, eu quero saber se o senhor é paciente. Quem que está sob os cuidados do médico? O paciente, né? O paciente está sob os cuidados do médico. Então ela perguntou a ele: não, eu quero saber se o senhor é paciente do Dr. Pedro. Vamos ver.
A letra D diz que ela perguntou querendo saber se ele está calmo. É isso que ela quer saber? Quando ela diz, não, não, eu quero saber se o Senhor é paciente. Esse paciente aqui refere-se a saber se ele é calmo? Não. Ela quer saber se ele está sob os cuidados do Dr. Pedro. Veja. Então, a gente já elimina a letra D e fica com a letra E. Que diz, NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, aí tem a foto, né? A imagem do robô como se estivesse fazendo uma selfie, né? Tirando uma foto de si mesmo com a paisagem ao fundo que seria Marte, certo? Aí veja, o enunciado da questão diz: Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte, com a missão de enviar informações à Terra. A charge apresenta uma crítica ao ou a. Letra A. Gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas? Exploração indiscriminada de outros planetas? Circulação digital excessiva de autorretratos? Ou seria a vulgarização das descobertas espaciais? Ou ainda a mecanização das atividades humanas? O que essa imagem quer nos transmitir? Está fazendo uma crítica, que é o que geralmente as charges fazem, né? Tem lá o enunciado dizendo que Marte divulga a primeira foto do robô Opportunity no solo de Marte, e aí o robô está fazendo um autorretrato. E aí essa charge está fazendo uma crítica. Essa crítica se refere a quê? Ao gasto exagerado com o envio de robôs a outros planetas? É isso que essa charge está querendo revelar? Não acho que seja. Nem menciona nada com gastos aqui. Letra B. Exploração indiscriminada de outros planetas? A charge ou a mensagem, a imagem, refere-se a alguma coisa, faz referência a essa exploração indiscriminada dos planetas? Está oferecendo uma crítica a isso? Não faz nenhuma menção. Letra C. Circulação digital excessiva de autorretratos? Será que é isso que a imagem, que a charge está querendo criticar? Será que é essa excessividade, né, no mundo digital de autorretratos? Tudo a pessoa está querendo fazer um autorretrato, até em situações que se coloca em perigo muitas vezes de morte. Então, quem marcou letra C está correta. A charge faz uma crítica, veja, que é um robô se comportando como um humano. Isso é real? Não. É o que a charge gosta de trazer, né? Essa brincadeira. Então, tem um robô fazendo um autorretrato. Isso não é característica do robô, isso é característica dos humanos. E os humanos estão nessa onda, né, excessiva de fazer autorretratos, que são as famosas selfies, né, indiscriminadamente, muitas vezes em situação de risco, certo? Quem marcou letra C está corretíssimo. Mas vamos analisar a letra D. Vulgarização das descobertas espaciais? Não está vulgarizando as descobertas científicas feitas no espaço ou em outros planetas. Não está criticando isso. Mecanização das atividades humanas? Não, nem faz menção à mecanização. O fato de apresentar um robô ali que é uma máquina, não está, a crítica não é voltada ao robô, mas é voltada aos humanos.
uma imagem e dentre elas há uma que se destaca, ela está destacada, está em preto. E as outras estão em segundo plano, digamos assim. Mas a maioria está virada para um lado e a que está em destaque, ela está indo em direção oposta aos demais. Além do que, essa grande maioria também, que está indo todas na mesma direção, elas estão com uma informação aí, com um desenho que nos traz uma informação importante, que é essa chavezinha que representa quando você dá corda em um brinquedo, que você puxa e você automaticamente, aquele brinquedo sozinho vai percorrer uma distância. É como se fosse uma programação. Na verdade, é uma programação, uma coisa programada. E aí a imagem está nos representando isso, que essa grande parte, que essa coletividade está indo numa direção e estão indo de maneira programada, iguais e programados, ou seja, sem pensar muito a respeito, mecanizado, é algo mecânico, certo? E essa única imagem que está em oposição às outras, ela não contém essa chave. Ela está em destaque, ela está indo em posição contrária, em direção contrária, e ela não possui essa chave. Aí vem o enunciado e diz: o cartoon faz uma crítica social, a figura destacada está em oposição às outras e representa o quê? Aí nós vamos ver nas alternativas. O que essa imagem que está em oposição às outras está representando? O que essa figura representa? A expressão das minorias sociais, embora seja só um contra vários, é isso que ela está representando, essa figura em destaque? Não, não está representando as minorias sociais. Letra B. Carência de recursos tecnológicos, porque ele não é uma máquina, porque ele não é programado, porque ele não é mecânico, isso está representando a falta de recursos tecnológicos? Não é isso que a imagem nos transmite se a gente observar no todo da imagem. Letra C. Falta de liberdade de expressão? Não necessariamente, também não é isso que a imagem quer mostrar. Defesa da qualificação profissional? Não, nada a ver, né? Nada a ver. Reação ao controle do pensamento coletivo? Será que essa imagem em destaque, indo em posição, em direção contrária à coletividade, a essa grande quantidade, indo em direção oposta, programados, mecanizados. Será que essa imagem está representando essa crítica? Essa oposição representa o quê? Uma reação ao controle do pensamento coletivo. Ele está reagindo. É como se estivesse representando as pessoas, essas imagens aí. A grande maioria das pessoas, a massa, a grande massa, né? Os públicos que que fazem as coisas de maneira mecânica, repetida, sem pensar a respeito. Enquanto esse ser que está em destaque representa um indivíduo que pensa, um indivíduo que questiona, um indivíduo que não segue a maioria, que não segue o bando, que não segue a manada, mas que ele para e pensa e vê, não é por aí, então eu não vou nessa direção porque tá tudo errado. Então ele vai em direção oposta. Então essa imagem representa isso, uma reação ao controle do pensamento coletivo, que exerce uma força muito grande. A coletividade exerce uma pressão social e psicológica sobre a pessoa. E aí a pessoa meio que se sente na obrigação de fazer algo porque todo mundo está fazendo. E isso está se tornando cada vez mais comum. Veja como isso é antagônico, né? Como é contrário. Ao mesmo tempo que nós vivemos a era da informação, nós vivemos também a era do emburrecimento.
da robotização, da mecanização. E nem estamos falando aqui de máquinas, né? Mas robotização da pessoa. A pessoa está cada vez mais, o indivíduo está cada vez mais fazendo coisas simplesmente porque está acostumado a fazer, porque a coletividade faz, porque o grupo a que ele pertence sempre fez assim, e aí ele acaba mecanizando o seu comportamento. Seu comportamento acaba sendo determinado e impulsionado, pressionado pela coletividade. A pessoa vai cada vez pensando menos e agindo mais por impulso, né? Por pressão da sociedade, do grupo a que a pessoa pertence. E a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. Nós somos seres pensantes. Nós fomos criados, né? O Criador nos fez com essa e nos dotou com essa capacidade de raciocínio, de razão, de pensar. As minhas ações, elas não devem ser determinadas ou conduzidas pelas outras pessoas, mas pela minha consciência do que é certo e do que é errado. Questionar é a nossa essência, nós precisamos questionar. Seja no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente social, familiar. Eu não estou dizendo que nós devemos ser como adolescentes inconsequentes, rebeldes sem causa. Mas nós precisamos parar e pensar. Eu estou fazendo isso por quê que eu estou fazendo assim? Por que eu me comporto assim? Por que eu penso assim? Eu cheguei a essa conclusão ou estou fazendo isso simplesmente porque foi me imposto, foi colocado isso a mim por pressão, por alienação, ou por tanto falarem como papagaios, estamos só repetindo ideias, mas sem saber por que acreditamos e por que defendemos. Todos os nossos pensamentos e as nossas ideias, nós precisamos defendê-las. E para defender, nós precisamos ter argumentos. E não basta eu dizer, eu faço isso porque todo mundo faz assim. Ou eu faço isso porque sempre foi feito assim. Não é porque sempre foi feito que deve continuar sendo feito assim. Isso vale para todas as áreas da nossa vida. Vamos pensar no ambiente político, onde está aí essa degradação moral e essa corrupção generalizada no sistema. É oriunda de quê? Dessa mentalidade coletiva, mecanizada, alienada. Então, se nós queremos mudança, essa mudança precisa começar em nós. Se está ruim do jeito que está, então precisa mudar. E para que as coisas mudem, a mudança precisa começar em nós. Então quer dizer que o que eu vinha fazendo até então, ou a coletividade vinha fazendo, porque talvez você seja esse indivíduo que está indo contra a coletividade. Se você está indo contra, amém, amém, ainda bem por isso. Isso quer dizer que você pensa. Mas se você vai com a maioria, simplesmente porque é maioria, e as coisas estão dando errado, precisa rever os nossos posicionamentos, né? Em se tratando de política, por exemplo, eu não tenho político de estimação, não tenho partido de estimação. Eu tenho partidos onde eu sou contrária totalmente às ideias deles e por isso eu não voto. Mas dizer que os que eu já votei ou os que eu voto vão ser sempre as minhas preferências, não. Elas mudam a cada ano, porque o que eu analiso? Eu analiso se as coisas continuam iguais ou se houve mudança. Se essa pessoa que eu contribuí para eleger, se ela vem trazendo melhorias, se ela vem fazendo mudanças. Se ela não faz, se ela se incorporou à velha política, deixa de ser minha opção. Eu passo a optar em alguém novo que vai entrar, porque tem muito mais chances de um novo trazer algo novo do que alguém que já está há anos na política e simplesmente se acomodou ao sistema. Isso vale também para o âmbito religioso. Eu não posso simplesmente acreditar em algo
porque alguém disse que eu devo acreditar. Eu tenho que ir na fonte. Eu tenho que ir buscar. Essa pessoa está me dizendo isso com base em quê? Aí eu vou lá, consultar a mesma fonte de que essa pessoa consultou e vejo se realmente o que essa pessoa está dizendo bate com o que a fonte me traz. Então, isso vale também para a vida social, para a vida, para as nossas relações interpessoais. Eu não acredito em alguém simplesmente porque ele fala. O fato de alguém dizer algo não torna isso verdade. Eu tenho que ir na fonte para saber se o que essa pessoa está dizendo de fato é real ou se trata apenas de uma falácia. Porque as pessoas mentem, as pessoas deturpam histórias, há líderes em todas as áreas que são mal intencionados. E como eu vou descobrir isso? Pensando, pesquisando, observando. Então, feito esse adendo, essa observação, né, esse chamamento para a realidade, para o uso dessa capacidade tão importante que nós temos e que nós precisamos usá-la independentemente da situação ou do ambiente que nós estamos. Um texto aí de Mário Quintana, da descrição, o título. E diz assim: não te abras com teu amigo, que ele um outro amigo tem. E o amigo do teu amigo possui amigos também. Eu amo essa capacidade que os textos têm de nos provocar. Além de nos trazer instrução, informação, os textos também trazem essa capacidade crítica, nos faz pensar, nos traz habilidades que são úteis para a vida. Então, o enunciado traz o texto, né? E diz: de acordo com o poema, é correto afirmar que... Gente, eu quero abrir uma observação aqui. Veja que o enunciado fala assim: de acordo com o poema. Quando a gente tem no texto acima, de acordo com o texto, de acordo com o enunciado, de acordo com a frase, geralmente são questões de compreensão, certo? As questões de interpretação, geralmente elas dizem: a partir de tal trecho do texto é possível concluir, é possível inferir, é possível deduzir. Então, sempre as questões de interpretação, elas não dizem que a formação está no texto, eles trazem geralmente isso: é possível concluir a partir do texto, de acordo com o parágrafo tal, é possível inferir, é possível deduzir, certo? Então, observe sempre nos enunciados que vocês vão conseguir fazer essa diferenciação já pelo que o enunciado pede. Então, aqui trata-se de uma questão de compreensão, porque o próprio enunciado já nos dá essa ideia, de acordo com o poema. Então, está ali no poema, não preciso fazer altas análises ou pensamentos para além do texto para conseguir chegar na resposta. Embora a gente diga que na compreensão a resposta está expressa no texto, nem sempre ela vem ipsilítere, ou seja, tal qual, sem tirar nem pôr. Às vezes traz diferente, mas está lá no texto. De acordo com o poema, é correto afirmar que, letra A, não se deve ter amigos, pois criar laços de amizade é algo ruim. O texto menciona alguma coisa sobre isso? Que a gente não deve ter amigos? Ou que laços de amizade, isso é algo que é ruim para nós? Não, não fala nada sobre isso. Ele até diz que todo mundo tem amigo, ó. Você tem um amigo, o seu amigo tem, outro amigo também, certo? Então, é comum, faz parte da natureza humana se relacionar, ter amigos. E o texto não está
se mostrando contrária a isso. Letra B. Amigo que não guarda segredo não merece respeito. O texto não está falando sobre isso, não. E ele está dizendo que é de acordo com o texto. Agora, se ele estivesse dando uma questão de interpretação, talvez essa resposta se enquadraria, né? Se ele tivesse pedindo para fazer uma interpretação para além do texto, né? É possível concluir a partir do texto, ou é possível inferir do texto? Talvez sim, porque ele está aconselhando para não se abrir, né? Então, isso é uma certa desconfiança, né? Nos traz essa desconfiança, mas não é isso que o texto traz. Essa alternativa não serve como resposta aqui. Se fosse uma questão de interpretação, talvez. Mas ele está dizendo de acordo com o poema, então vamos analisar as outras alternativas. Letra C. O melhor amigo é aquele que não possui outros amigos? Não, o texto não fala isso em momento nenhum. Que o melhor amigo é aquele que não possui outro amigo. Né? Embora ele está dizendo para ter cuidado, para não se abrir com o amigo, para não contar seus segredos para outra pessoa. Não está falando em segredos aqui, mas é outra questão que a gente pode interpretar do texto. A gente pode inferir que está falando aqui de confiança, né? De você contar os seus segredos, algo que você não quer que ninguém mais saiba. E aí você confia a um amigo, cuidado, porque o seu amigo tem outro amigo, que ele confia também e vai contar o que você contou, né? E esse outro amigo também tem outro amigo, e assim o que era só seu agora já se torna de outra pessoa, e depois mais de uma, e assim sucessivamente. Letra D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado? Até agora, a questão que mais se adequou ao enunciado foi, e ao texto, foi a alternativa D, mas vamos analisar a letra E. Entre amigos não devem existir segredos? Não é isso. Que não deve existir. O texto não traz isso pra gente, não. Muito pelo contrário. Ele está dizendo para não contar seus segredos para os amigos. Para ter cuidado, cautela com isso. Então, a única alternativa plausível aqui que se encaixa com o texto é a alternativa D. Revelar segredos para o amigo pode ser arriscado. A leitura do texto. Reduzir a poluição causada pelos aerossóis, partículas em suspensão na atmosfera, compostas principalmente por fuligem e enxofre, pode virar um enorme tiro pela culatra. Estudo de pesquisadores britânicos e alemães revelou que os aerossóis, na verdade, seguravam o aquecimento global. Isso porque eles rebatem a luz solar para o espaço, estimulando a formação de nuvens que também funcionam como barreiras para a energia do Sol. Ainda é difícil quantificar a influência exata dos aerossóis nesse processo todo, mas as estimativas mais otimistas indicam que sem eles, sem os aerossóis, a temperatura global poderia subir 4 graus Celsius até 2100. As pessimistas falam em um aumento de até 10 graus, o que nos colocaria dentro de uma churrasqueira. Como os aerossóis podem causar doenças respiratórias, o único jeito de lutar contra a alta dos termômetros, na verdade, é diminuir as emissões de gás carbônico, o verdadeiro vilão da história. Qual o tema central do texto? Qual é a palavra que mais se repete?
que você notou, que você observou nesse texto? Aerossóis, né? E a influência deles no meio ambiente. Se é positiva, se é negativa. A gente também vê aí no texto que há posicionamentos, há estudos que indicam que ele colabora com o meio ambiente, por um lado, ao diminuir, ao reduzir o aumento das temperaturas, do aquecimento global. Ele contribui, ele retém, ele apresenta um ponto positivo, mas por outro lado, ele provoca doenças respiratórias. Então, já que não dá para calcular exatamente a parte boa e a parte ruim da emissão, do uso dos aerossóis, o melhor que ele diz é investir no controle da emissão de gás carbônico, que é o verdadeiro vilão dessa história, que é do aumento do aquecimento global, certo? Quem é que mais contribui com o aquecimento global? A emissão do gás carbônico. E isso já é conhecido, já é mensurado. Então, entre algo que já se tem certeza e algo que ainda é duvidoso, o que a gente deve buscar? Aquilo que já é conhecido, que já é assegurado. Então, vamos tratar de diminuir a emissão de gás carbônico, porque é isso que, de fato, já conhecidamente é o causador do aquecimento global. Vamos para as questões. Para as alternativas, na verdade. O enunciado diz: segundo o texto, olha aí, mais uma indicação de que a resposta está lá no texto. Segundo o texto, o verdadeiro vilão da história é ou são. Porque pode ser um ou pode ser mais de um, de acordo com o enunciado. Será que é só um ou será que é mais de um vilão? Quem é o verdadeiro vilão dessa história? Da história do aquecimento global? É os aerossóis? Será? De acordo com o que a gente discutiu sobre o texto. Ou tem outro vilão? E qual é? Vamos para as alternativas. Letra A. O verdadeiro vilão da história é o aquecimento global. Letra B. As emissões de gás carbônico. Letra C. A formação de nuvens. Letra D. As doenças respiratórias. Letra E. As barreiras para a energia do sol. Veja que todas as alternativas, elas contêm trechos literais do texto. Então, é mais uma indicação de que se trata de uma questão de compreensão. Basta que eu consulte o texto e eu localize a resposta, certo? Não tem que interpretar, não tem que inferir, não tem que concluir nada. Basta eu ir ao texto e acessar essa informação que está lá. Então, qual é o verdadeiro vilão da história? É o aquecimento global? Não, não é o aquecimento global. O aquecimento global é o resultado de algumas ações humanas que resultam. Então, ele é o resultado. Ele não é a causa. E o vilão é quem está causando o aquecimento global. E quem é que de fato está contribuindo para o aumento do aquecimento global? É a emissão dos gás carbônicos? Sim. Lá no texto, no final do texto, na última linha do texto, basta ir lá no texto e a gente consegue destacar na última frase que diz assim, ó. O único jeito de lutar contra a alta dos termômetros é diminuir as emissões do gás carbônico. O verdadeiro vilão dessa história. Então, o verdadeiro vilão da história é a emissão de gás carbônico. Então, a resposta correta é a letra B. Primeira questão diz: deduz-se pelo texto
uma mudança na vida. Olha aí a pista que a questão nos dá. Deduz-se. Isso quer dizer que nós vamos fazer uma dedução. E dedução tem ligação direta com interpretação, que é ir além do que está expresso no texto. Mas a partir dele, nós podemos concluir, nós podemos fazer essa dedução. Então, deduz-se pelo texto uma mudança na vida. Essa mudança é esportiva, ela é intelectual, ela é profissional, ela é sentimental ou é religiosa? A partir do texto você consegue identificar isso, ó. Houve uma mudança de vida, houve uma mudança na vida dessa pessoa. Ele passou de uma coisa para outra. E vamos analisar. Passei a vida atrás de eleitores e agora busco leitores. Então houve uma mudança. Que mudança foi essa? Foi esportiva? Ele praticava um esporte e passou a praticar outro? É uma mudança intelectual? Ele tinha um nível de conhecimento, mas agora tornou-se mais intelectual, né? Uma prática mais excessiva de estudos, de pesquisas, de leituras. Foi isso que passou a mudar na vida dele? Ou foi uma mudança profissional? Ele era uma coisa, exercia uma profissão e agora exerce outra. Ou é sentimental? Houve uma mudança no seu emocional, no seu estado emocional, sentimental. Ou ele mudou de religião? Pelo texto, a gente consegue concluir que essa mudança, ela diz respeito a uma profissão. Se antes ele buscava eleitores, ele era o quê? Político, certo? E agora ele busca leitores. Se ele está em busca de leitores, isso significa que agora ele é escritor, escreve livros, né? E a partir disso, o seu público mudou. Agora ele está em busca de leitores. Então a resposta certa é a letra C. C de casa. A questão que se segue, que ainda é sobre a mesma frase, diz assim: o autor do texto sugere estar passando de. Outra palavrinha que nos dá uma pista de que a questão se trata de interpretação é sugere. O autor do texto sugere. Então é algo que não vai estar expresso, mas é possível concluir a partir do que está escrito, eu consigo concluir. Eu consigo entender qual é essa sugestão que o autor está nos dando. Letra A. Escritor e político. O autor do texto sugere estar passando de uma coisa para outra. Ele está passando de escritor para político? Analise a ordem do texto. A gente já viu na questão anterior que ele sofreu uma mudança de cunho profissional, ele está mudando de profissão. Aí a segunda questão diz, o autor do texto sugere estar passando de, essa mudança está ocorrendo de uma profissão para outra. Qual é? Escritor para político, de escritor a jornalista, de político a romancista, de senador a escritor ou de político a escritor. Então, a alternativa correta é a letra E de escola. Ele está passando de político a escritor. Se antes ele estava buscando eleitores, é porque ele era político. Se agora ele está buscando leitores, é porque ele se tornou escritor. Então, a resposta correta é letra E. Veja que no texto não tem a palavra nem político nem escritor. Mas a partir dessas outras duas palavras e do contexto da frase, a gente consegue concluir a partir dessa sugestão. Infere-se do texto que a atividade inicial do autor foi
Letra A, agradável. Letra B, duradoura. Letra C, simples. Honesta, letra D. Ou letra E, coerente. A atividade inicial, o que ele fazia antes, certo? A atividade inicial do autor. Inferir, a gente já viu que tem a ver com interpretação. A resposta não vai estar literal no texto, explícita, mas ela vai dar pista disso. Então, vamos lá. Inicialmente, a atividade que ele exercia antes, ela era de que tipo? Ela foi exercida de que forma? De maneira agradável, duradoura, simples, honesta ou coerente? O que a gente encontra aqui no texto que nos dá essa pista? Agradável. Ele fala em algum momento, tem alguma palavra que nos sugere que antes ele fazia isso e achava agradável a profissão que ele exercia anteriormente como político? Não, não tem. Duradoura. A que ele exercia antes. Qual era? A de político. Passei a vida atrás de eleitores. Foi algo que foi rápido? Essa vida de político dele foi passageira ou foi duradoura? Foi duradoura. Por quê? Porque nós temos aqui uma expressão que diz: passei a vida. Se alguém passou a vida, é porque ele empregou praticamente a fase anterior a esse momento toda, né? Todo o período da vida dele anterior, praticamente todo foi dedicado à vida política, certo? Então foi uma atividade duradoura. Resposta certa, letra B de bola. Questão de número 4. O trecho que justifica a resposta ao item anterior é: agora nós estamos diante de uma questão de compreensão e não mais de interpretação. Ele diz, ó, o trecho, então, o trecho tá aqui, que justifica a resposta ao item anterior. O que foi que nós respondemos no item anterior? Que a profissão que ele exercia anteriormente, ele exercia de maneira duradoura. E como que nós chegamos à conclusão de que ele exercia de maneira duradoura? Porque tem uma expressão no texto que nos dá essa pista. E qual foi? Qual foi essa expressão? Foi: passei a vida. E está expresso no texto. Faz parte do texto e está ali expressamente. Passei a vida. Duradouro, que é a resposta da questão anterior, não estava no texto. Mas a partir de algo que está no texto, eu concluí, eu deduzi algo que não estava no texto. Correto? Vamos para o texto. O número de leitores no Brasil subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015, de acordo com a 4ª edição da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo IBOP, sob encomenda do Instituto ProLivro. O levantamento, que teve abrangência nacional, aponta que o país tem cerca de 104,7 milhões de leitores, ou seja, 56% da população. A metodologia da pesquisa considera como leitor aquele que leu inteiro ou em partes pelo menos um livro nos últimos 3 meses. No intervalo entre as pesquisas, o percentual de homens considerados leitores foi o que mais subiu, o que mais aumentou. Passou de 44% em 2011 para 52% em 2016. De acordo com os responsáveis pela análise,
O aumento da escolarização pode ajudar a explicar o aumento dos entrevistados leitores. O percentual de analfabetos ou de pessoas que não frequentaram a escola formal caiu de 9% em 2011 para 8% em 2015. Então, veja, o número de eleitores aumentou, de uma maneira geral, a gente já viu que aumentou. Em relação ao grupo dos homens, o grupo dos homens pesquisados foi o que mais aumentou a quantidade de eleitores. A gente viu que o percentual de analfabetos ou de pessoas que não frequentam o ensino formal também diminuiu. Aí já foi diminuir o número de analfabetos e de pessoas que não frequentam a escola formal. O ensino formal diminuiu. Então, aqui tem dados. Dados são coisas importantes, principalmente se tratando de pesquisa. Sempre que se fala de pesquisa ou texto, há dados que são verificáveis, seja em porcentagens ou em números inteiros. E isso são informações importantes que precisam ser destacadas, que muito provavelmente serão objetos nas alternativas das questões. Então, vamos para as alternativas. O enunciado diz: assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto. Olha aqui, o próprio enunciado já está pedindo para você fazer o que eu já disse nas aulas anteriores que você deveria fazer, que era o quê? Tentar em uma frase resumir a ideia central do texto. Muitas vezes você consegue tirar essa frase do próprio texto. Literalmente, a frase você retira do texto e ela já representa a ideia central do texto. Mas vamos analisar as questões. Ele diz: assinale a opção que apresenta a frase que resume a informação central do texto. Letra A. Leitor é quem leu mais de um livro ou parte dele nos últimos 3 meses. Essa é a ideia central do texto? Do texto. Embora tenha lá no texto essa frase, mas ele resume a ideia principal do texto? O texto está se preocupando em conceituar quem é leitor? Não, é mais que isso, é mais amplo. Letra B. Pesquisa indica que o número de leitores aumentou no Brasil entre 2011 e 2015. Bom, aqui já está mais genérico, já preenche melhor a ideia central do texto. Mas vamos analisar outras alternativas para ver. Letra C. Nova pesquisa apresenta estagnação do número de leitores no Brasil? Estagnação é uma palavra boa aqui. Estagnação quer dizer que parou, que não aumentou, ficou no que estava antes. Então, é isso que o texto diz, que a pesquisa indicou que o número de leitores estagnou, parou no tempo? Não, diz que aumentou. O texto fala que o número de leitores aumentou. Letra D. Os homens brasileiros leem menos do que há 4 anos? Não, não diz isso. Diz até que aumentou, né? Letra E. O número de alfabetos brasileiros diminuiu. Isso é verdade, diminuiu. Mas essa frase representa a ideia principal do texto? O texto foi feito para nos informar, principalmente, que o número de analfabetos no Brasil diminuiu? Não, não foi para isso. O texto, essa frase, ela resume uma partezinha do texto, mas não o todo. A única alternativa que resume a ideia central do texto, a ideia principal, é a letra B. Pesquisa indica que o número de leitores aumentou no Brasil entre 2011 e 2015.
E, coincidentemente, está lá no texto e é justamente a primeira linha do texto, diz: o número de leitores no Brasil subiu 6 pontos percentuais entre 2011 e 2015. Vejam que a resposta está no texto, expressamente. Então, se trata de uma questão de compreensão. Que era o inimigo do rei, nas palavras do seu biógrafo, Lira Neto. Ou ainda, um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro e acabou inventando o Brasil. Assim, era José de Alencar, 1829 a 1877. O conhecido autor de O Guarani e Iracema, tido como o pai do romance no Brasil. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianistas e históricos, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizado. O texto vai tratar especialmente sobre um dos nossos autores, um dos nossos escritores de maior destaque da literatura brasileira. Quem é esse autor? Quem é esse escritor de que o texto está tratando? José de Alencar, certo? E aí o texto nos traz algumas informações sobre ele. Vem nos dizer que ele não era só escritor, ele era muito mais que isso. O seu biógrafo, por exemplo, diz que ele era um inimigo do rei, por conta do que ele escrevia, que gerava críticas os governantes da época. Diz que ele azucrinava Dom Pedro e que ele inventou o Brasil. Com base no texto, já nos dá a primeira impressão de que trata de uma questão de compreensão. Mas pode ser que não seja só de compreensão, pode ser que seja interpretação, mas vamos para a análise. Que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra. Depreende-se que, o enunciado começou dizendo com base no texto, dá a impressão de que é compreensão. Mas no final ela diz assim, depreende-se que. E depreender é fazer uma leitura para além do texto, é interpretar, é deduzir, é fazer inferências, é concluir. Então, precisa de um olhar mais atento. Então, ele diz, com base no texto que trata do papel do escritor José de Alencar e da futura digitalização da sua obra, depreende-se que, o que a gente conclui? Letra A. A digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Gente, aqui a gente já de cara já disse, é isso. É isso. Essa digitalização do texto vai tornar acessível para que os leitores atuais, a maioria das pessoas, tenha acesso a essa informação, às suas obras e possam compreender os seus romances. E as questões de interpretação, elas geralmente têm essa característica de que todas as alternativas, elas são verdadeiras, todas as alternativas estão corretas. Acontece isso às vezes, mas existe uma que é a melhor, que é a mais adequada. Correto?
Acontece bastante isso. Quando não é todas as alternativas que estão corretas, mas várias delas estão corretas e apenas uma é considerada mais adequada ao texto. Vamos seguir para ver se é essa ou se tem alguma que se enquadre melhor. Letra B. O conhecido autor de O Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com temática atemporal. Eu consideraria correta essa questão, com exceção da palavra atemporal, porque ele é um escritor que vai escrever com características do seu tempo, pelo menos é o que as obras demonstram, porque ele está dizendo que a obra literária dele a temática é atemporal. Eu não acho que a temática seja atemporal, porque o tema era para as coisas da época que ele viveu. Ele escreveu temas muito voltados para a época em que ele viveu. Então não é atemporal. Essa eu não considero que esteja correta. Vamos para a letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Verdade. Ele foi uma figura importante para a história do Brasil imperial. A digitalização vai possibilitar a divulgação de suas obras, vai tornar mais ampla a divulgação, porque vai para a internet e aí vai se tornar mais acessível. Mas vamos analisar outras alternativas. Letra D. A digitalização do texto de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. A digitalização do texto terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Isso também está correta. Aí vamos para a letra E. O grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Embora essa esteja correta, ela é resumida, ela está muito restrita. Disse só da temática indianista. E a gente viu no texto que são várias temáticas. Nativista, indianista, questões históricas, culturais, né? Ele fazia muita crítica às práticas da sua época, aos governantes da sua época. Então a temática dele era muito ampla, não se resumia à temática indianista. Então, 3 respostas aqui que poderiam ser a letra a letra C e a letra D. Mas a que melhor se enquadra é a letra D, que diz: a digitalização do texto de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Certo? Porque suas obras, elas retratam muito isso. A questão histórica, cultural, a memória linguística, a sua obra desenvolve a memória linguística, traz ampliação do nosso vocabulário, porque no que ele traz essa temática indianista, ele agrega vocábulos à língua a partir das línguas dos indígenas, certo? Como ele viveu em ambiente mesclado por muitos colonizadores, ainda por uma colonização recente, traz influência, né, dos colonizadores do Brasil. Então ele traz essa memória linguística e a identidade nacional. Como se formou essa identidade nacional? Nós somos um país miscigenado, não tem uma cultura exclusiva, mas a nossa cultura, ela é uma mescla
de várias outras culturas, influenciado por diversas outras nacionalidades e outras culturas, como os portugueses, que trouxeram grande influência para nós, os escravos, né, os africanos que foram trazidos para cá como escravos, isso agregou à nossa cultura, foi miscigenada com os povos que já existiam aqui, que eram os índios. Então, a nossa identidade cultural, ela é formada por todo esse conjunto. E ele abordava tudo isso, era muito amplo. A sua temática era muito ampla. Então, por isso eu considero que aqui a letra D é a mais adequada, embora tenha 3 alternativas que pode ser considerada correta, a mais completa é a letra D.